Em um segundo, da planície ao desfiladeiro, o Vale Agrícola de hoje está em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul, para mostrar como a tradição da lida campeira, aliada às belezas naturais, tem atraído turistas de todos os cantos do mundo. A família Vieira estava prestes a ir embora do campo quando decidiu trabalhar com o turismo rural. Entre as atrações tem cavalgada e uma culinária típica. A gente planta, a gente colhe sem veneno, né? Inclusive, a dona Beth vai ensinar a preparar a bijagica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nessa edição você também vai ver. Já é hora de planejar a pastagem de inverno. O trigo é uma boa opção por ter ciclo longo, alta capacidade de rebrota e teor de proteína. Quanto mais ela comer, mais ela vai produzir. Nesse sentido, a palatabilidade do trigo cai como uma luva. O Brasil está produzindo mais peixe do que nunca. O país está na 4ª colocação mundial, se aproximando do 3º colocado. O desenho que ajuda a contar a história. Ilustradora que tem o campo como inspiração, cria história em quadrinhos sobre imigração italiana. Eu gostava muito e ainda gosto hoje, que é de 3 coisas, que é de desenhar, cultura e história. No top 10 das reportagens mais vistas em 2020, nós chegamos à 3ª posição. Qual será que foi, hein? E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Pelo calor que a gente está passando, parece muito cedo para falar em pastagem de inverno, mas não é. No Rio Grande do Sul, os agricultores já estão se planejando. E uma boa dica para quem quer antecipar é o trigo para pastejo. Nas propriedades de produção de leite, o dia começa cedo, assim que os primeiros raios de sol aparecem no horizonte. O Anderson e o filho Ezequiel é que vão buscar as vacas e organizam a fila para a entrada na sala de ordenha. A família que mora na colônia de Saudades, no município gaúcho de Não Me Toque, já trabalha na produção de leite há mais de 20 anos. Ai. Lá dentro, a sogra, Dona Marli, já começa a ordenhar as 26 vacas de leite. Toda a lida diária é motivo de atenção, mas a alimentação das mimosas é preocupação constante. Afinal, é o pasto que garante a produção. Pastagem sempre é um desafio, depende bastante do clima, da chuva e principalmente da qualidade da semente da pastagem, né? Os sacos de semente que acabam de chegar é que devem facilitar o trabalho para toda a temporada. Pelo 2º ano, o agricultor escolheu o trigo próprio para pastejo. A produção dele é boa, ele dá bastante volume, o rebrote dele é rápido. Nós tinha 15 piquetes de trigo. Nesses 15 piquetes, quando eu chegava no último, o primeiro já estava, dá para dizer, bem no ponto para passar de novo com as vacas, né? No ano passado, o Anderson plantou 3 hectares do trigo para pastejo. Neste ano serão 5. As sementes devem ir para o campo na primeira quinzena de março. Um dos benefícios da variedade é justamente a possibilidade de antecipar a semeadura, por ter um ciclo bastante longo. Começar cedo para ter pasta no cedo de novo. Quando a gente fala de forrageiras de inverno, existe um receio do plantio antecipado, né? Mas justamente pelo Lennon ser um trigo bastante sadio, ele não teria o problema de ser plantado agora. O decisor é ter uma umidade suficiente para o plantio. A indicação de plantio fica entre 120 e 140 quilos por hectare. O trigo responde bem à adubação nitrogenada, por isso alcança altos índices de proteína, até 30%, segundo as pesquisas.
Os agricultores que optarem pelo trigo devem ficar atentos ao ponto correto da entrada dos animais. É muito mais importante prestar atenção na altura da pastagem do que propriamente no intervalo de dias. Porque o dia pode variar dependendo do clima, dependendo da resposta a uma adubação que foi feita. Então ele pode variar aí de 15 a 25 dias, com uma média de 20 dias, né? Então a gente entraria com os animais quando o trigo tivesse uma altura de 20, 25 centímetros e a saída deles se daria com 7 a 10 centímetros, não menos que isso, né? Assim ele consegue rebrotar muito mais rápido e a sua taxa de acúmulo fica muito maior. Ano passado nós plantamos ali na metade de março, acho que eram 15, 20 de março. Daí foi botado adubo, calcário, essas coisas, né, cloreto. E daí cada pastejo a gente aplicava de 40 a 50 kg de ureia. Com isso, o trigo rebrota mais rápido e garante assim mais massa verde para o gado. Hoje a alimentação é o principal gasto na pecuária de leite. Então o produtor tendo a oportunidade de trabalhar com material com alta produção e qualidade, consequentemente a gente vai conseguir reduzir o investimento que é feito em ração. E quando eu falo em ração, não é em quantidade, e sim na porcentagem de proteína, que hoje é o nutriente mais caro dentro de uma ração, na formulação. Então você está fornecendo uma pastagem de alta proteína, consequentemente você pode diminuir a porcentagem de proteína da ração, barateando o custo da dieta total dos animais. A quantidade de pastejos depende do tipo de manejo, mas fica entre 7 e 12 ciclos. Por isso, a produção durante todo o período pode chegar a 100 kg de matéria seca por hectare por dia. A vaca produz leite porque ela ingere alimentos de boa qualidade e numa quantidade superior. Quanto mais ela comer, mais ela vai produzir. Nesse sentido, a palatabilidade do trigo cai como uma luva na dieta, porque o animal gosta de comer. Isso é relatado por várias propriedades que têm acesso ao Lennox. Na propriedade Talamine, o leite é vendido para um laticínio e também usado na produção de queijos, ingrediente também da agroindústria de panificação, tocada pela esposa do Anderson. Eu faço a feira do produtor aqui na cidade, daí terça, quinta e sábado, e estou colocando em alguns mercados também na cidade já. Então aqui na propriedade vocês fazem de tudo um pouco? Ah, tem que fazer, né? Tem que se virar. Uns vão na parte do leite, daí a gente fica na parte da panificação, né? Mas tem que, porque nem as outras propriedade é pequena, tem que se virar com o que tem, né? A diversidade na propriedade rural, com constante preocupação no planejamento, faz com que a sucessão familiar esteja se encaminhando. O filho mais velho, Ezequiel, ajuda com prazer. Não, eu penso em continuar, que é uma coisa que a gente gosta, não adianta. Eu faço tudo. Eu lavo os tetos, coloco as tetinhas. Nós somos muito unidos nessa questão de fazer as coisas. O anuário da produção brasileira de peixes acaba de ser divulgado e nós estamos produzindo mais do que nunca. O Brasil é o 4º colocado e está chegando bem perto do Egito, que está na 3ª colocação. Confira. A produção de peixe no Brasil no ano de 2020 alcançou a cifra de 802.900 toneladas, ou seja, nós rompemos essa barreira de 800.000 toneladas de produção de peixes de cultivo. Mais de 60% de tudo que nós produzimos foi tilápia, também um dado extremamente importante, haja vista que nós tivemos um crescimento da tilápia no ano de 2020 da ordem de 12,5%, enquanto os peixes nativos tiveram uma queda de 3,2%. Aliás, a queda na produção de peixes nativos já vem ocorrendo nos últimos 5 anos, demonstrando uma tendência. Qual é essa tendência? O crescimento da participação da tilápia na produção no mercado interno e a redução de peixes nativos. Vários são os motivos que estão levando a esse tipo de mudança do produtor no momento de fazer seus investimentos, mas isso já é claro, isso está definido e deve continuar essa taxa de crescimento nos próximos anos, inclusive no ano de 2021, que teremos novamente um bom índice de crescimento, haja vista que inclusive os próprios peixes nativos esse ano terão
um bom desempenho. Durante a pandemia não houve impacto negativo, pelo contrário, a pandemia acabou proporcionando um impacto positivo na atividade. E os principais estados produtores continuam os 3 primeiros, né? O Paraná, São Paulo e Rondônia. Lembrando que hoje o Paraná é líder absoluto, ele sozinho produz 2 vezes mais peixe do que o segundo maior produtor, que é o estado de São Paulo. Essa escalada na produção no estado do Paraná é em função de vários fatores. Primeiro, de políticas políticos governamentais, com relação a aspectos relacionados a licenciamento ambiental, política tributária, assistência técnica. Agora, o mais importante é o sistema produtivo, ou seja, no estado do Paraná está consolidado o sistema de integração e nós verificamos a cada dia que a tilápia deve seguir o mesmo caminho trilhado por suíno e aves na integração, porque é uma atividade de investimento alto, de custeio alto, de ciclo inclusive mais longo do que de suínos, e para o produtor, principalmente o pequeno e médio produtor, ele tem dificuldade de custear essa produção e depois ir para o mercado spot tentando vender o produto. Então o modelo de negócio adotado hoje no Paraná é um modelo de sucesso e nós já estamos observando desdobramento deles, principalmente no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. E quanto potencial que ainda tem, né? Daqui a pouco tem a 3ª reportagem no top 10 das reportagens mais vistas em 2020. A gente ainda não vai contar qual é. Fique acompanhando que daqui a pouquinho tem. E tem os traços e cores que fazem recordar a história. Filha de agricultores, ilustradora do oeste de Santa Catarina, cria história em quadrinhos sobre a imigração italiana, inspirada no que era contado pelo nono. Olá pessoal, hoje estou aqui no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, para apresentar para vocês a Ecovila, o primeiro clube 100% sustentável de Santa Catarina. Então, agende uma visita e venha conhecer a Ecovila. O seu esforço de todos os dias, reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Fala colonada, tudo certo com vocês? Vocês sabem bem como é chegar no inverno e não ter nem umas paias secas pra dar pras mimosas, né? Todo inverno dá vontade de vender fora tudo. Só que daí, o marido da Sibila, devolve os potes pra mãe. Ele me falou desse trigo Lenox da Biotrigo. Diz que dá pra plantar mais cedo, fevereiro ou março, e rebrota que é uma loucura. As vacas da Salete, eu descobri o segredo. É o trato que é Lenox. Por isso que estão pastando sem parar. Diz que estão dando tanto leite que vão abrir um laticínio, né? Então tu já sabe, procura pelo Lenox da Biotrigo na melhor agropecuária da tua cidade. Fica dobadinho, hein? Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Biotrigo, por um sistema produtivo mais sustentável. A imigração italiana teve um papel muito importante na formação do Brasil que temos hoje. Só que, infelizmente, as memórias vão se apagando aos poucos. Para mudar um pouco esta realidade, uma ilustradora que é filha de agricultores está colocando tudo isso no papel. Um resgate histórico impressionante. As
As imagens têm o poder de nos transportar para outros tempos, do início da vida na colônia, o plantio de alimentos, tirar leite, a produção de linguiça colonial e até a tradicional pisa das uvas, que era a forma de se fazer vinhos antigamente. Uma exposição inteira para falar da imigração italiana em Santa Catarina. Por trás deste trabalho está a Cidiane, formada em design gráfico e animação. Criada no interior do município de Concórdia, filha de agricultores que produzem leite, descendentes de italianos. A paixão pelos desenhos começou quando ela ganhou o primeiro caderno e acabou virando profissão e inspiração das histórias contadas pelo avô. E aí eu sentava na frente, sempre ficava ouvindo as histórias dele e como era o trabalho, eu ficava imaginando como é que era, né, a vida. Então isso veio a me inspirar também a querer pesquisar sobre o assunto e poder desenhar sobre como era essa vida. As vaquinhas lá no pasto, nos traços da Cidiane, ganham um charme. As galinhas, árvores, galpões, tudo isso acaba indo para o papel. Eu sempre desenhei coisa da natureza, da roça, né? Eu gostava muito e ainda gosto hoje, que é de 3 coisas. Que é de desenhar, cultura e história. Dessa mistura surgiram 6 personagens da cultura vêneta, que vieram da região nordeste da Itália. A ilustradora começou desenhando tirinhas e durante o trabalho de mestrado o projeto cresceu e virou uma história em quadrinhos. Foram de janeiro até agosto. Trabalhei manhã, tarde e noite, não foi nada fácil. Mas consegui fazer esse trabalho. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa boa e importante, porque é uma cultura milenar, é a história de um povo que tem uma cultura tão bonita, tão rica e tão forte, e está se perdendo, né? Na tradução, os filhos da nossa terra contam as dificuldades e alegrias dos imigrantes que chegaram a esta região no início do século passado. São 92 páginas que falam sobre os aspectos culturais, linguísticos e históricos. Eu fiz totalmente sozinha, né, sem nenhum vínculo, onde que eu fui roteirista, pesquisadora, ilustradora, diagramadora, capista e a própria editora. Então eu fiz esse trabalho todo sozinha, sem saber no que ia dar, mas eu sabia que eu estava fazendo uma coisa boa e bonita. O reconhecimento já veio com a compra de exemplares por secretarias de educação de vários estados brasileiros e já foi até HQ para a Itália. Dia 25 de novembro eu recebi uma carta do governador do Vêneto, né, me parabenizando pelo trabalho, que eu pensava que eu não iria receber essa carta. E sexta passada eu recebi uma foto do Lucas Aia, que é o governador do Vêneto, com a minha história em quadrinhos, que eu também pensei que não ia receber, e esse reconhecimento é para poucos, venho de fora do Brasil, então eu fico bem feliz por ter feito um trabalho que é para a nossa sociedade, né? Vocês já viram que o sítio é uma inspiração para o trabalho da Cidiane, e foi aqui também que ela decidiu construir o estúdio, no porão, embaixo da casa dos pais. Inspiração e companhia inclusive dos baús do nono. Pensa na alegria e orgulho dos pais. Eu achei que foi importante, né? A gente não sabia o que era, mas ela ia dizendo que ela ia fazer e ela fez. Aprendeu a fazer isso aí, tá dando certo e tá feliz da vida. O pai ficou orgulhoso? Demais. Ela sempre foi artista de pequena, ela disse que um dia queria ser artista. Aquela amostra que você viu lá no começo da reportagem é uma seleção dos melhores desenhos da HQ e está exposta no principal hotel da cidade. A intenção é mostrar mesmo para os visitantes e até para as pessoas da cidade que às vezes não conhecem a história da cidade e como foi feita a imigração. Então são hábitos de gastronomia, hábitos de cultura, até alguns falam dialeto também, né, ainda aqui em Concórdia. Para a Cidiane, o desenho continua tendo a mesma importância de quando ela brincava de rabiscar, só que agora virou profissão. É uma coisa que está na gente, né? E eu sempre gostei dessa linha de desenho.
Então chegou a um momento que eu resolvi trabalhar nisso, a qual deu certo. Tem tudo a ver comigo, com a minha história e com o que eu faço. Enfim, chegamos à terceira posição do top 10 das reportagens mais vistas em 2020. Momentos de tensão! Com quase 2 milhões de visualizações, uma antiga tafona que ainda está em funcionamento. O Rio Selim, em Ibirama, é considerado um museu a céu aberto. E um dos motivos é esta raridade, muito bem preservada à margem do Ribeirão Moçada. As engrenagens continuam trabalhando e ajudam a contar a história da família Hayek e de toda uma comunidade. Este engenho fez parte do sonho do pai do Manfredo. Carlos Hayek, que faleceu aos 89 anos, construiu a estrutura na década de 40. Quando eu já ia na aula, na época, a vontade dele era desenhar rodas de água, essas coisas, né? Assim. Aí em 1945 ele começou a construir, em 46 já estava concluída a obra. No início, além da tafona, também tinham instaladas aqui algumas máquinas de marcenaria. E nos fundos, um quarto que servia como a casa do seu Carlos, já que ele ficou solteiro até os 29 anos. Os equipamentos, hoje nomeados para a identificação dos visitantes, ainda são daquela época e são utilizados pelo seu Manfredo no dia a dia. Tudo preservado com muito cuidado. Tinha bastante clientela, foi tudo na base da troca, o pessoal trazia o milho e levava o fubá. Aí logo em seguida ele adquiriu um descascador de arroz também, o pessoal que trazia o arroz para descascar, não só aqui do Rio Selim, também tanto de outras localidades. Então ele descascava o arroz também para o pessoal. Seu Carlos foi perseverante, indo contra muitos comentários negativos na época da construção do engenho, que diziam não ser possível o funcionamento neste lugar. Na época o pessoal falava assim para ele, esse ribeirãozinho aqui ele vai secar meio logo, isso não adianta mais construir um negócio desse ali, porque logo não vai ter água suficiente. Olha, graças a Deus, até hoje sempre houve altas e baixas, assim, água. Agora nós estamos num momento de seca de novo, mas eu creio que daqui a uns anos nós vamos ter água de novo suficiente. Até hoje era assim. Na parede ainda é possível ver os alvarás de funcionamento da época e as tabelas. Essa daqui relata as trocas e esta outra, a diferença de valores do cruzeiro para o real. No auge das famílias que consumiam muito pão de fubá, eram moídos até 300 quilos de milho por dia, o que equivale a 260 quilos de fubá. Os clientes traziam o milho e levavam o fubá na hora na base de troca, já que sempre havia reserva e sempre pagavam um valor calculado pelo peso do milho. Quem trouxe 10 kg de milho tinha um desconto de 1,3 kg. Um saco de 60 kg recebia 52 kg de fubá. Então tinha aquele desconto do milho, levava o fubá e além disso tinha a moagem para pagar, né? Isso, a moagem hoje é 90 centavos por quilo, mas isso conforme a inflação foi aumentando assim. Mas o desconto lá do milho sempre é a mesma tabela até hoje que a gente desconta. Já o arroz era descascado sem troca. Cada cliente levava o seu, sendo o valor pago também pelo quilo com casca. Seu Manfredo trabalha em uma empresa da cidade há muitos anos e nas horas vagas e finais de semana se dedica ao engenho. Eles plantam o milho e o arroz e ainda vendem o produto a quem se interessar. Quem chega até aqui também se depara com a marcenaria construída anos depois da instalação da tafona. As poucas máquinas que antes ficavam no engenho vieram para cá, onde seu Carlos Hayek melhorou o espaço. Era ele quem fazia a manutenção de implementos agrícolas e produzia as janelas e portas para as casas da redondeza. Ele fez quase todas as casas lá nos anos 50, as casas que foram construídas por aí foram feitas janela, porta, tudo aqui. E também consertos de carroça, consertos, né, essas coisas, ele fazia tudo. Lembra que nós falamos que o seu Carlos era uma criança que amava desenhar? Inclusive as rodas d'água? A que movimenta o engenho até hoje é obra dele. A primeira roda d'água foi comprada junto com as pedras em 1945. Já a segunda foi construída pelo seu Carlos e instalada 2 anos depois,
Já a terceira é essa daqui, que também foi construída pelo Seu Carlos e trocada em 1992. Muita gente vem de outras cidades e até estados em busca da história. Um local perfeito para aprender ou recordar os velhos tempos. Muita gente que passa por aqui, não, meu avô tinha uma tafona, quando eu era criança fui numa tafona, essas coisas assim, ó. É um lugar assim que muita gente ainda lembra do passado, assim, né? As visitas devem ser agendadas e custam R$ 5,00, só para ajudar na manutenção do engenho. Na internet é possível saber mais detalhes e até agendar uma visita. Seu Manfredo é firme em dizer que, enquanto puder, irá manter o engenho assim, lindo, por dentro e por fora. O meu pai, ele sempre gostou assim, já tinha uma boa idade, quando já quase não podia mais andar, mas ele sempre queria que esse lugar aqui fosse preservado e mantido, né? E aí eu também prometi para ele que, enquanto que eu posso, e é do meu alcance, que eu vou manter esse lugar aqui funcionando. Eu me sinto feliz que a gente tem isso aqui e pode mostrar assim para as outras gerações hoje como funcionava tudo na época. Isso aqui. Essa reportagem segue dando muita repercussão nas nossas redes sociais. Qual será que foi a segunda colocada, hein? Ou a primeira? A gente vai contar nas próximas semanas. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem um passeio por uma das regiões mais bonitas do Rio Grande do Sul. Fazendas na região dos Aparados da Serra investem em um turismo baseado na lida campeira. Tem cavalgada pelas bordas dos gigantes canyons e culinária típica. A dona Beth vai ensinar uma destas receitas, a bijajica. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. O Rio Grande do Sul tem fortes roteiros turísticos, desde a parte religiosa, histórica, dos vinhedos e das belezas naturais. Na região dos Aparados da Serra, antigas fazendas abrem as portas para mostrar como é a lida campeira. Talvez você conheça o Rio Grande do Sul pela música gaúcha, pelos famosos churrascos, pelo Camargo, que é a mistura do café com leite tirado na hora, ou também pelas majestosas araucárias. Mas quando falamos dos Aparados da Serra, a região atrai por tudo isso e ainda por fazer você perder o fôlego. A linha dos canyons que separa os campos do desfiladeiro parece caprichosamente desenhada na natureza. Aqui faz inverno quase o ano inteiro e é fácil de ser pego de surpresa por uma viração, que é essa neblina espessa em questão de segundos. Nesta condição peculiar estão dezenas de fazendas, como a da família Vieira. Há 15 anos atrás, eles pensavam até em desistir do campo. Trabalhavam com gado e produção de queijos artesanais e viram as fronteiras se fecharem por causa da pressão pela legalização. Numa dificuldade, porque se a gente não colocasse a pousada, a gente teria que ir embora, né? Porque daí não tinha mais o que a gente viver, a gente vivia do queijo. Muita gente foi embora, outros encheram as terras de pinos
Então acabou assim, né? Que o pessoal teve que achar alguma coisa para sobreviver. Foi uma muda bem radical, né? Sair de uma coisa e já entrar noutra, né? Sem experiência, né? Mas deu tudo certo, né? Deu certo e de quebra o gado continuou na propriedade. A lida campeira, inclusive, virou atração. Como se fosse uma extensão de casa. Como é uma casa de interior, a gente sempre tenta oferecer... É tudo muito simples. Então a gente tenta oferecer o conforto e a simplicidade tudo junto. Na lavoura e na horta, produção de hortaliças de todos os tipos. Como manda a tradição gaúcha, todo fim de semana tem aquela costela no fogo de chão. E na mesa, outras centenas de delícias feitas pela Dona Beth. Bastante doce. A gente faz doce de leite, doce de gila, suspiro. Todos os docinhos que não tem na cidade, né? Que o pessoal vem buscar aqui. A gente planta, a gente colhe sem veneno, né? Na cidade hoje tu come veneno todos os dias, né? Um pouquinho cada dia. Tu vê também a criança agradecer. Ô tia, essa comida tá boa. Ô tia, isso aqui parece casa de vó. A gente fica muito feliz. E apesar de toda a tecnologia, não tem forma melhor para conhecer esse lugar do que andando a cavalo. A região dos Aparados da Serra reúne beleza e também tradição. A mãe do Mário já fazia cavalgadas na região e a tradição caiu como herança. A tropa vai adentrando fazendas, onde o verde parece não ter limite. Seu Mário, qual que é o trajeto que o senhor leva o pessoal aí para cavalgada? Hoje vai ser o Cânion Pico Montenegro, o Cânion da Cruzinha e na volta nós vamos passar nas Tigres. Como é que o senhor define os roteiros assim que o pessoal vai passar? Não, tudo depende do pessoal, né? Como é que eles querem fazer, né? Se eles querem um trajeto mais longo ou mais curto, né? A gente tem para todo gosto, né? Aqui o que não falta é roteiro. É roteiro. A gente tem roteiro para uma semana. E mistura tudo, né? Pedra, morro, rio, cânion, cachoeira. Por estes campos, a natureza tem seu próprio ritmo. Aqui está o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, Pico Montenegro, que fica a mais de 1.400 metros de altitude. Os gigantes cânions exibem, como se tivessem orgulhosos, cachoeiras de águas ainda cristalinas, que vão pedindo passagem por entre as pedras. A gente nem consegue ver o fim de tão longe que o córrego se vai. A cavalgada vai contornando as silhuetas, em alguns momentos a poucos metros do abismo. Quem faz a trajetória, que pode ultrapassar os 30 quilômetros, encontra uma experiência inesquecível. É o caso da Isadora. Eu sempre fui apaixonada pela lida, é uma coisa que já vem comigo, meus pais sempre me incentivam e eu acho muito bom. E a paisagem é incrível, é muito linda, é uma coisa inexplicável. A intenção é que os turistas esqueçam um pouco da vida deixada na cidade. É uma hospedagem familiar, né? O pessoal nos recebe super bem, né? A comida, uma comida espetacular, né? Tanto a carne, também é uma carne diferenciada, teve carne de ovelha. A cada ano o pessoal procura mais a tranquilidade, a calmaria. O pessoal está deixando de ir na praia. Não é que eles não queiram ir, mas é que o pessoal está preferindo hoje o interior, onde é mais tranquilo, mais calmo, em muitas épocas do ano para poder descansar mesmo. Nestes 15 anos de turismo rural, a família Vieira já ensinou muito, mas já aprendeu muito também. A gente tem um pessoal que faz a cavalgada há 15 anos. Todo ano eles têm uma semana para isso, né? Já faz 15 anos que a gente trabalha com eles. Né? E é bom, tu viaja sem sair de casa, né? Porque tu conhece o mundo todo pelas pessoas que vêm, né? Hoje tu já conhece, ó, o pessoal dessa região é assim, o pessoal dessa região é assim. E se o tempo por aqui passa mais devagar, por outro lado, ele também presenteia, com mais oportunidades de apreciar. E se você quer ver ele correndo depressa, é só cavalgar pelos campos. Por todo lugar que se olha, o que seriam inspirações para qualquer pintor, tudo no quintal de casa. Morar aqui ou passear é um privilégio. Eu sou nascido e criado aqui. Sou crioulo daqui mesmo, né? Nunca saí. Natureza é tudo, né?
Eu não consigo me ver dentro de um apartamento, não. Isso não, nunca. A natureza é tudo para mim. E os sabores, né? Ah, se a gente conseguisse transmitir aqui um pouquinho de tudo que a gente experimentou durante esses dias lá na pousada. Só que tem um jeito de vocês ficarem um pouquinho mais próximos dessa família. Viram ali a bijajica? A dona Beth aceitou ensinar e agora você vai conferir o passo a passo. Olá pessoal, vamos aqui aprender a receita da bijajica. Eu aprendi há muitos anos com a minha avó, me criei com ela e desde então sempre faço. E o pessoal aqui da pousada adora. Então vamos lá, vamos colocar os ovos. Os ovos também caipira aqui, né? Aqui da fazenda. A gente sempre produz tudo artesanal, né? Procura o mais natural possível. Agora vamos colocar o açúcar, 4 ovos, 8 colheres de açúcar. É açúcar cristal. Assim, eu não gosto do açúcar refinado, porque sempre que eu faço as receitas, às vezes não dá certo com o refinado. Aí o cristal é mais... Agora vamos pegar uma colher para nós pegar o polvilho. O polvilho azedo é o suficiente, né? Eu não digo a quantidade porque vai de ovos, né? Os ovos às vezes são maiores, são menores. Aí tem que ir colocando aos poucos. Ainda não tá no ponto ainda. Agora vamos passar uma aguinha na mão, né? Pra sovar a massa, que agora tem que ser com a mão. A gordura tem que ser um ponto ideal, porque se tu fazer muito quente, queima por fora e fica cru por dentro. Até esses dias uma cliente falou pra mim, ela fica até bonita, mas quando eu tiro por dentro fica maçuda, porque ela fica crua, né? Aí tem que pôr, fritar assim na... Quando coloca uma bolinha ali, a bolinha sobe, já tá pronta a gordura. Isso é um fogo alto, um fogo médio? Médio. Vai fritando, tem que sempre estar virando para ela não rachar também, senão ela cria as rachaduras. Um tanto assim de massa, né? Aí tu tem que pressionar com as duas mãos, porque ela precisa do calor da mão, né? Para ela dar elasticidade. Aí tu fecha e já coloca no azeite, ó. Aí tu fazendo, tu já tem prática o tanto que tu pega, né? Aí fica todas as rosquinhas do mesmo tamanho, ó. Tem que boiar e também o ponto do caloria, tu tem que... A hora que tu coloca ela e ela sobe, né? Ó, agora ela já tá no ponto bom. Aí tu baixa o fogo pro mínimo e
frita elas. Tá no fogo alto, elas vão ficar cruas por dentro. A gente fica virando para ela não rachar, senão ela racha toda. Aqui vamos experimentar uma então, para ver como fica a massa. Ó, ela fica bem favadinha, bem fritinha. E como pode ver, parece que nem tem gordura. Então eu aprendi a comer desde criança com a minha avó. E adoro até hoje. Era uma coisa de infância, cada vez que eu faço eu lembro dela. Tenho saudade, mas tudo passa, né? E o aprendizado fica. Façam em casa, espero que vocês gostem. E bom apetite! Se eu fosse você, eu não perdia essa receita não. Se não der certo a primeira vez, tenta mais uma vez. É muito normal em receitas como essa que você tem que acertar o ponto, não dá bem certo da primeira vez. O que a Dona Beth falou pra gente, tem que usar bastante o calor das mãos na hora de fazer as rosquinhas. Então você frita com a gordura não muito quente, nem muito fria. Olha quando ela tá borbulhando, subindo, é o ponto correto. Dali mantém o fogo mediano para não queimar e também não ficar muito crua. Se você fizer, então marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!